A gente tem ouvido muito falar recentemente os excessos e os abusos da Operação Lava Jato. Eu normalmente falo, mas quais foram mesmo, né? Qual foi o excesso? Qual foi o abuso? Quem foi condenado indevidamente? Quem foi preso injustamente? Salvo radicais, militantes, políticos partidários, que colocam em dúvida uma condenação dentre várias, eu sinceramente não vejo ali ninguém que tenha sido condenado injustamente. Não vi nada que não tenha observado ali o devido processo. O que existe em relação a essa situação é uma falta de compreensão, no sentido de que as partes conversam na tradição jurídica brasileira. O juiz conversa com o procurador conversa com o juiz conversa com o advogado conversa com o juiz. O advogado chegava para mim, frequentemente, isso acontece em qualquer corte de justiça. Doutor, quero que revogue a prisão preventiva do meu cliente, estou argumentando isso. E às vezes o juiz fala, olha, para você revogar, você tem que me demonstrar isso. Isso não é aconselhar, isso não é sugerir nada, isso não tem nada de inapropriado. Agora, o que existe ali, sim, é uma evasão criminosa de aparelhos celulares, né, de procuradores, uma divulgação por alguns veículos de comunicação extremamente sensacionalista e distorcida do conteúdo dessas supostas mensagens, a meu ver, tudo com o objetivo de uma missão salva-corrupto, né? Gerar falsos escândalos para buscar anulação de condenações por corrupção. Mas é erro, excesso, abuso. Olha, eu preciso, quando sou indagado nesse sentido, olha, qual foi exatamente? Eu, sinceramente, não vejo nenhum. Ao contrário, né? O que tem foi um esquema de corrupção, de suborno sistemático, pessoas com 98 milhões de dólares no exterior, altas autoridades políticas envolvidas em corrupção, em esquema sistêmico de corrupção, ex-presidente da Câmara, ex-presidente da República, senadores, parlamentares, um contexto todo extremamente problemático. Não foi uma tarefa fácil, não. E, assim, não poucos países conseguiriam fazer o que o Brasil fez em redução da impunidade da grande corrupção. E isso eu digo não só em países aqui com a mesma tradição que o Brasil, mas às vezes países até muito avançados. É muito traumático um nível tão grande de corrupção ser enfrentado. E, sinceramente, não vislumbro com facilidade algum abuso ou excesso que tenha sido cometido. Ao contrário, acho que se for pensar no tamanho do escândalo, mais gente deveria ter sido presa e condenada durante o período das investigações. As pessoas querem justiça na forma da lei, e eu acho que a Lava Jato foi um grande passo nesse sentido. É o que eu estou tentando fazer também dentro do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Então, assim, às vezes são discussões sobre picuinhas, sobre coisas pequenas, sensacionalismo exacerbado, que não reflete a realidade dos fatos que aconteceram. O pessoal fala parcialidade do juiz. Como? 20% das pessoas foram absolvidas. Várias prisões foram indeferidas. Talvez até devesse ter deferido. Mas, enfim, não existe isso. Eu queria, depois desse aplauso, eu acho que eu mereço fazer uma pergunta difícil. Falando de impunidade, o mesmo presidente tem um filho com umas indicadores de um caso de corrupção que agora está parado por uma decisão do Supremo Tribunal, e também no partido tem também investigações. No mesmo tempo, o presidente mesmo deixou de falar com a mesma frequência sobre a luta contra a corrupção. A luta contra a corrupção perdeu importância no governo do Bolsonaro? O presidente fez uma coisa importante na formação do governo, que foi algo que ele trouxe dificuldades políticas, mas foi algo extremamente relevante. Muita gente não gosta que se fale isso e tal, mas o que existia na prática anteriormente de vários e vários governos era basicamente um loteamento político das principais posições do governo, aquilo que chama lá patrimonialismo, patronagem, loteamento político de cargos, e aí realmente a coisa não tem como funcionar. Coloca lá no Ministério da Saúde alguém que nunca mexeu com medicina, né?
coloca lá. Também não tem como, vamos dizer assim, alterar esse tipo de quadro, senão a longo prazo. Da mesma forma, reformas são enviadas para o Congresso, se busca aprovação, depende também do Congresso. O senhor tem dito no passado que não lhe corresponde nem perseguir nem defender ao governo, mas eu queria saber se existe alguma linha roja onde o senhor acha que as diferenças entre o governo e o moral personal do senhor já não permite que estiver no governo. Olha, é uma pergunta um pouco especulativa, né? Qual a circunstância hipotética que poderia levar a uma situação de sair do governo? Não, entrei no governo para ficar, para fazer o meu trabalho. Enquanto eu tenho esse espaço, eu vou fazendo o meu trabalho e eu tenho o apoio do presidente. Né? Nós conversamos desde o início, esse pacto permanece, com o presidente Jair Bolsonaro, de nós avançarmos nessa linha contra a corrupção, contra o crime organizado e contra a criminalidade violenta. Então, acho que não cabe esse tipo de especulação. Agora, existem responsabilidades que são de outras esferas. Bom, queria lembrar que há 4 anos, em 2015, quando o meu companheiro, Mike Reed, estava aqui, ele perguntou se, em algum momento do futuro, bom, também especulativo, seria possível que o senhor entrara na política. E o senhor falou de nenhuma maneira, porque esse delegitimaria o trabalho da Lava Jato. Pois agora que o senhor está num cargo político, mesmo dizendo sempre que é técnico, está lá. Então, com esse passado, eu queria perguntar se tem algum chance do senhor concorrer para a presidência. Eu sou um peixe fora da água da política, né? Eu não tenho essa habilidade política, não tem nada de errado de ser político, vamos colocar muito claramente, porque a política faz parte da arte do governo, da legislação, enfim. Mas, naquela época, quando eu dei essa resposta, eu acho que eu não fiz algo diferente, porque quando me foi colocada essa oportunidade, a minha visão realmente é entrar dentro do governo como uma visão técnica. E às vezes existem algumas avaliações sobre o governo e normalmente eu sou apontado como ministro técnico. Né? E a ideia foi continuar esse trabalho em um mais alto nível. Né? Eu estava como juiz de primeira instância, acho que fiz coisas boas nesse trabalho. Houve essa oportunidade, é a oportunidade para a gente avançar, né? Então, abrir mão dessa oportunidade, não aceitei essa oportunidade para seguir uma carreira política, eu aceitei para ter a oportunidade de realizar coisas em que eu acreditava, que é avançar contra a corrupção, avançar contra o crime organizado e avançar contra a criminalidade violenta. Então, assim, eu acho que eu não faltei com a verdade naquela oportunidade. Certo? E é isso que eu pretendo fazer, continuar fazendo meu trabalho como ministro. Veja que eu acho que esse é um dado que às vezes não tem sido tão valorizado. Quando que tivemos aqui no Brasil uma queda de 22% de homicídios em um ano? E aqui nós estamos falando de pessoas que deixaram de morrer. 7.905 pessoas até agosto. O nosso desafio qual que é? É consolidar essa mudança, e fazer com que isso decresça ainda mais. O brasileiro tem medo de sair na rua, de ser assaltado, de ser vítima de latrocínio, de ser assassinado. Isso impacta a qualidade da vida das pessoas enormemente. Se a gente conseguir avançar nessa área, e eu acho que a gente avançou, já é uma grande vitória, mas a gente quer avançar mais ainda. Então, assim, eu estou comprometido com esse trabalho. Eu queria abrir para duas perguntas, e eu vou ser sacrificada depois, porque a gente já acabou com o tempo, mas eu vou fazer umas 2 perguntas. Aqui, uma. Tem outra? Talvez só uma. Tá bom. Só não respondi. Não serei candidato. Tá Senão vou bom. falar, o Moro não respondeu. Não serei candidato. Gravado? Gravamos o resto? Você fala brincando que tem algumas perguntas que sempre se repetem, né? Uma delas é essa. Eu morrer, eu vou colocar no túmulo assim, lápide. Não foi candidato.
Oi, boa tarde. Meu nome é Juana, eu sou da Conectas Direitos Humanos. Me surpreendeu que entre as causas de diminuição dos homicídios não fosse mencionada a política de desarmamento. A gente viveu, nesses 10 meses, 8 decretos que desarticulam toda a política de desarmamento, que gera uma enorme insegurança jurídica. Eu acho que hoje não dá nem para saber o que dá para comprar e o que não. Então, eu queria entender melhor se há uma vontade do governo de diminuir homicídios, como pode estar liberalizando a porte e a posse de armas. Veja, o presidente ele fez uma campanha eleitoral em que ele colocou muito claramente a posição dele a favor de uma maior liberalização da posse e do porte de arma. A gente sabe que existem controvérsias a respeito dessa política. É a política que ele foi eleito e ele está cumprindo. Agora, não existe, a meu ver, uma correlação tão clara, necessária entre um fenômeno e outro. Tanto assim que já tivemos uma liberalização parcial em janeiro e ainda assim os números vêm decrescentes. As causas da criminalidade, da violência, elas são bastante complexas, né? Tanto quando ela aumenta como quando ela diminui. Nós temos tomado ações importantes no sentido da diminuição e esse é o nosso propósito. Tem mais uma? Acho que lá. Alô? Alô? Alô, alô? Boa tarde, ministro. O senhor está falando bastante sobre avançar contra a corrupção e contra a criminalidade violenta, e gostaria de deixar aí também uma pergunta, acho que na parte, seguindo a linha mais polêmica, não seria importante a gente responder de uma forma definitiva também quem matou Marielle? Olha, essa também é uma questão interessante. O pessoal acha que o ministro da Justiça é o super tira, o super cup. Então ele vai assumir, ele vai resolver todos os crimes, todas as investigações, vai resolver todas as questões. Agora, existem esferas de competência. O que existe em relação a esse crime, que é um crime importante de ser elucidado, desvendado, é uma investigação que se encontra junto ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, certo? Antes de eu assumir o cargo de ministro da Justiça, foi criado foi aberto um inquérito a pedido da Procuradora-Geral de então, tá? Para apurar uma possível obstrução naquela investigação. Eu assumi, essa investigação está em andamento, nós demos todo o suporte para essa investigação da Polícia Federal prosseguisse, e o prosseguimento dessa investigação foi fundamental para excluir algumas linhas investigatórias que estavam existindo na Justiça Estadual, que estavam absolutamente equivocadas. Inclusive, as pessoas foram presas. Então, nós acompanhamos esse caso com atenção. O governo federal tem o máximo desejo de que ele seja elucidado, né? Acho que cada vida importa. E, nesse caso em particular, pelo fato, pela visibilidade, pela questão ali envolvida, é um caso importante que seja elucidado como todos os outros. Então, nós temos toda a intenção de contribuir. Agora, não está dentro da esfera, né, de competência no momento de órgãos federais, o que limita o nosso campo de atuação. Quando estava, nós fizemos o que era necessário. Isso é inegável, isso é reconhecido, que houve uma tentativa de obstrução e que foi a Polícia Federal, com o apoio do Ministério da Justiça, que acabou eliminando esse problema de obstrução. Agora nós temos todo o interesse, o que nós não podemos entrar em teorias da conspiração. Ou achar, o ministro deve ir lá e ele resolver o caso sozinho. Não, o ministro não é detetive, não é esse o meu papel. Mas o governo federal tem todo o interesse que esse fato seja completamente elucidado. Muito obrigada, a gente precisa acabar. Obrigada, ministro. Obrigada a você. Obrigado. Obrigada.